Anselmo. Por mais de 40 anos, ele fora o guardião da cidade silenciosa, o zelador das almas esquecidas. Suas mãos calejadas haviam entregado incontáveis corpos à terra. O cemitério era seu domínio, uma tapeçaria de granito e sombra. Ele encontrava consolo na quietude, um conforto perverso na companhia dos que partiram. Anselmo, com seu comportamento estoico e olhar vazio, parecia quase uma extensão do próprio cemitério. Cada dia espelhava o anterior, uma procissão monótona de cavar, enterrar e manter o terreno. Ele era o maestro dessa orquestra silenciosa, o regente da sinfonia mórbida sob os ciprestes. O dia em que o estranho chegou foi como qualquer outro, envolto em uma névoa de rotina e silêncio. Uma procissão sombria, um simples caixão de pinho, carregado por mãos que não conheciam o falecido. Sem enlutados, sem alarde, apenas os sussurros abafados dos coveiros e o eco das pás mordendo a terra, como se a própria terra estivesse relutante em aceitar mais um corpo. O homem, diziam, havia sido encontrado perto do rio Tietê, seu passado tão obscuro quanto a água que o reclamara, um enigma envolto em sombras. Anselmo, com a indiferença de um homem acostumado à morte, preparou a cova, cada movimento meticuloso e sem pressa. Enquanto o caixão era baixado, um vento frio varreu o cemitério, farfalhando as folhas, como se a natureza estivesse sussurrando segredos antigos. Anselmo demorou-se, o baque ritmado da pá contra a tampa do caixão. Uma cantiga de ninar mórbida, ecoando na quietude da noite. Ele sentiu uma estranha inquietação. Um arrepio na nuca, como se olhos invisíveis o estivessem observando. Uma presença que não podia ser vista, mas sentida. Enquanto os últimos raios do sol poente pintavam o céu, Anselmo terminou seu trabalho, o dia se despedindo com um suspiro melancólico. A sepultura foi marcada apenas por uma simples cruz de madeira, um símbolo de uma vida que passou despercebida. Zé Ninguém, uma alma perdida e esquecida, enterrada sem nome, sem história, apenas um eco na vastidão do tempo. Naquela noite, enquanto Anselmo fazia sua ronda, ele ouviu um sussurro. Parecia emanar da sepultura recém-cavada, deslizando da terra fria. O som era fraco, mas perfurava o silêncio do cemitério. Seu coração martelava contra as costelas. Ele forçou os ouvidos, procurando por qualquer confirmação. O silêncio retornou, pesado e opressor. Anselmo, com a mão trêmula, ergueu sua lamparina. Disse a si mesmo que era o vento, pregando peças em seus ouvidos idosos. Mas, no fundo, um medo primal se insinuou em seu coração. O sono não oferecia escape, apenas mais tormento. Noite após noite, Anselmo era atormentado por pesadelos vívidos e aterrorizantes. Ele sonhava com o homem desconhecido, seu rosto obscurecido pela sombra, sempre presente. Sua voz, um sussurro rouco e perturbador. Ele sonhava com a terra se abrindo, engolindo-o por inteiro, sem deixar vestígios. O cemitério, antes uma fonte de consolo, agora o enchia com uma sensação de pavor crescente e inescapável. O farfalhar das folhas soava como sussurros sinistros, o ranger dos galhos como os gemidos dos mortos inquietos, ecoando na escuridão. Uma noite, enquanto Anselmo estava deitado, tentando encontrar paz, ouviu uma batida em sua janela, um som que gelou seu sangue. Ele se sentou ereto, o coração batendo forte e rápido. Com mãos trêmulas, Anselmo acendeu uma vela,
buscando coragem e rastejou em direção à janela, cada movimento carregado de medo. Lá, sob o luar pálido, estava a figura de um homem, imóvel, seu rosto obscurecido pela sombra, um enigma aterrorizante. Movido por uma curiosidade mórbida, Anselmo retornou à sepultura. A noite estava silenciosa, o ar denso com o cheiro de terra úmida. Uma sensação de pressentimento o invadiu ao se aproximar da cova. A cruz de madeira estava quebrada no chão. Seu coração batia forte no peito. Ele se ajoelhou perto da sepultura, sua mão tremendo enquanto afastava a terra solta. O solo estava frio e úmido sob seus dedos. Os sussurros, agora mais altos, pareciam vir de dentro da própria sepultura. Reunindo sua coragem, Anselmo começou a cavar. A tampa do caixão havia sido arrancada de dentro para fora, como se alguém tivesse lutado desesperadamente para sair. Anselmo olhou para dentro da sepultura, seu sangue virando gelo. Ele não conseguia acreditar no que via. O corpo estava contorcido em uma paródia grotesca de paz, uma visão que parecia desafiar a própria natureza da morte. Os olhos do homem estavam arregalados e vazios, seus lábios retraídos em um grito silencioso. Era como se ele tivesse visto algo aterrorizante antes de morrer, mas foi o objeto firmemente agarrado na mão do morto que causou um arrepio na espinha de Anselmo. Ele sabia que tinha que ver o que era. Era um pequeno relógio de bolso prateado, antigo e desgastado pelo tempo. Ele tirou o relógio à força e o abriu, suas mãos tremendo. O vidro estava quebrado, mas uma coisa permanecia clara. Algo que ele não podia ignorar. Gravado na parte de trás do relógio, havia um nome A, de Luca, um nome que ele conhecia muito bem. O nome completo de Anselmo. Ele estava em choque. Ele havia enterrado a si mesmo. A verdade era mais terrível do que ele jamais poderia imaginar. Anselmo nunca se recuperou totalmente daquela noite. Os sussurros, antes confinados à sepultura, agora o seguiam por toda parte. Eles ecoavam no silêncio de sua casa, sussurravam através das folhas farfalhantes e o provocavam em seus sonhos. Ele se tornou um recluso, evitando todo contato com o mundo exterior. Alguns dizem que Anselmo enlouqueceu naquela noite, sua sanidade destruída pela revelação de sua própria morte. Outros acreditam que ele foi assombrado pelo fantasma do homem que enterrou. Seja qual for a verdade, uma coisa permaneceu certa. Os sussurros no cemitério nunca pararam, e Anselmo, o outrora estoico guardião da cidade silenciosa, tornou-se seu prisioneiro, para sempre ligado aos sussurros dos mortos.